Hoje eu separei algumas perguntas de vocês para que a gente possa estar aqui. A primeira pergunta que fizeram pra gente foi: quais principais sentimentos ou atitudes nos distanciam do nosso propósito? Eu separei 4 atitudes, 4 sentimentos que nos distanciam do nosso propósito. A primeira são as nossas crenças limitantes. Elas nos afastam do nosso propósito. Por quê? Porque as crenças são verdade absoluta que nós criamos sobre nós mesmos, sobre as coisas, sobre o mundo. E essas verdades fazem com que a gente crie barreiras sobre aquilo que a gente deseja alcançar. Então, muitas vezes você quer alcançar algo, mas você tem uma crença limitante de incapacidade e você acha que não consegue, acha que é incapaz, e aí você termina ou realmente não alcançando ou você desiste no meio do caminho. Então, as crenças limitantes é um tipo de pensamento, de padrão de pensamento que te afasta do seu propósito. O segundo ponto que eu anotei aqui para vocês foi a dispersão. A dispersão, ela está muito atrelada com a procrastinação, que aí também é um outro ponto, que na verdade é quando você termina saindo do foco daquilo que você tanto quer. Então, a dispersão anda junto com a procrastinação. Por quê? A procrastinação que é quando você vai adiando aquilo que você tem que fazer, porque não quer fazer, porque acha complexo demais, porque acha que vai dar tempo fazer amanhã, e aí você vai deixando para depois. Já a dispersão é quando qualquer coisa que você perceba, escuta durante aquilo que você está fazendo, chama a sua atenção e você se dispersa do foco. Então, por exemplo, às vezes você tem um propósito de estudar para um determinado concurso, só que aí você deixa a televisão ligada, e aí passa uma chamada da novela, de um filme, do jornal, e aí você tira o foco daquilo que você está estudando para alcançar aquele propósito, e aí vai para o prazer de assistir a televisão, ou seja, você se dispersa. Então, só realmente falando mais uma vez sobre a diferença entre a dispersão e a procrastinação, que a dispersão é quando um outro estímulo tira você do foco, e a procrastinação é quando você vai adiando aquela atividade e vai cada vez mais se afastando do seu propósito. A outra pergunta foi: qual a diferença entre estar confortável e estar na zona de conforto? Estar confortável é quando você está feliz, é quando você está pleno com aquilo que você está vivendo. Quando a gente alcança o nosso propósito, quando a gente está vivendo o nosso propósito, a gente se sente confortável, porque a gente se sente pleno, se sente feliz. Agora, quando a gente está na zona de conforto, é quando você está acostumado com aquela situação, que nem sempre ela é produtiva, que nem sempre ela é frutífera, mas ela é confortável, porque o seu cérebro poupa esforço, então você já faz no automático. Ela é confortável, porém, ela te impede de ir além. E aí, quando impede de ir além, significa que você está na zona de conforto. Então, a linha é muito tênue. Você pode estar na zona de conforto e estar se sentindo confortável. Mas você se sente confortável porque você não está tendo mais esforço naquilo que você está fazendo. Porém, quando você olha para o lado e vê pessoas em situações parecidas com a sua, as outras pessoas estão evoluindo. Por quê? Porque elas saíram daquela zona de conforto. Então, confortável é quando você já está vivendo plenamente uma situação que lhe dá prazer, que é positiva, quando você já está vivendo o seu propósito. E estar na zona de conforto é quando você está no modo automático, onde você não racionaliza mais aquilo que você está fazendo, você já vai fazendo sem questionar, você já não sabe o porquê. Então, quando você está na zona de conforto, você já nem sabe mais porque você está fazendo aquilo, você simplesmente vai, faz, não se questiona, e aí, consequentemente, isso bloqueia o seu crescimento e a sua evolução. Uma outra pergunta que fizeram pra gente foi: que tipo de recompensa devo usar quando estou tentando parar de procrastinar? Uma das estratégias para que você pare de procrastinar é você aumentar a sua recompensa. Por exemplo, às vezes você está estudando para o seu propósito, que é passar num concurso. E aí o WhatsApp dispara as mensagens e você, pelo prazer de pegar o celular, porque é mais prazeroso você estar ali olhando
uma notícia, ou vendo algum entretenimento, ou conversando com um amigo, você desvia o foco do estudo e vai para o prazer estar nas redes sociais. Ou seja, você se dispersa para a rede social e você procrastina aquele estudo. Mas aí o que acontece? Você pensa na recompensa. O que eu posso fazer para eu tornar o meu estudo mais prazeroso do que estar no celular? Será que não seria entrar num grupo de estudo, sei lá, no WhatsApp? Entrar em grupos de estudo? Ou buscar estudar com algum amigo que também tem aquele mesmo propósito? Então, é sempre você pensar, eu preciso fazer aquilo, mas talvez eu não gosto, ou eu acho complexo, ou eu acho chato, mas eu preciso alcançar aquilo. Só que aí eu sempre vou me dispersando e procrastinando. O que é que eu posso fazer de recompensa para que aquilo se torne prazeroso? Gardênia, que tipo de recompensa? Você que sabe qual é a sua recompensa, aquilo que te dá prazer. Por exemplo, para mim, eu não sou uma pessoa muito musical, então eu acho que a música me dispersa. Então, se eu estiver na academia com fone de ouvido, ouvindo música, eu vou me dispersar e eu não vou conseguir realizar a atividade física, porque não é um estímulo que me motiva. Mas se para você a música é algo que te empolga, é algo que te motiva, é algo que para você é prazeroso e é recompensante, sempre que você for fazer aquela atividade, você pode colocar música. Ou seja, você atrela uma recompensa para aquilo que você precisa fazer e que não é tão legal assim, tá? Então você torna o negativo em positivo, aumentando a recompensa. Gardênia, existe um jeito rápido de transformar crenças limitantes em fortalecedoras? Sim, é rápido, mas não é fácil. Primeiro, a pessoa precisa querer. Porque crenças são padrões de pensamentos que são enraizados na personalidade da pessoa de toda uma história, de toda uma bagagem de vida. Então, é muito difícil você mudar uma crença de uma pessoa porque é algo que já está estruturado, é algo que aquela pessoa já tem aquilo como verdade absoluta. Porém, a pessoa ela pode sim querer mudar aquela crença. Precisa começar a mudar os padrões de pensamento dela. Ela precisa criar novas crenças, mudar padrões de pensamentos. É como se fosse... você vai colocando um bloquinho em cima de outro até que aquilo se torne estrutural. Então, não é fácil porque a pessoa precisa querer, ela precisa acreditar e ela precisa realmente colocar aquilo em prática. Mas aí eu trago 3 passos que vocês podem começar a colocar em prática e que vocês vão ver que com a repetição aquilo se torna um hábito. O cérebro entende aquilo como hábito e estrutura como uma crença fortalecedora. Primeiro tenha consciência sobre a sua crença limitante. Tem pessoas que são muito boas naquilo que fazem. São muito boas, são habilidosas, mas acham que é sorte. Que aquilo deu certo porque foi o acaso, porque é sorte. Existem 3 tipos de crenças limitantes. A crença de identidade, a crença de incapacidade e a crença de não merecimento. Então, às vezes, essa pessoa tem uma crença de incapacidade, uma crença limitante de incapacidade. Ela acha que é incapaz de fazer as coisas. E às vezes, quando ela faz coisas certo, ela fez e deu certo. Aí eu digo, fulano, parabéns. Não, que parabéns, foi sorte. Aquilo ali eu fiz porque foi sorte. E aí essa pessoa, ela deixa de se desenvolver. Você olha assim, quem está de fora diz, meu Deus do céu, essa pessoa tem um potencial enorme que pode ser desenvolvido, mas ela não desenvolve porque ela não acredita nela. Ela acredita que ela é incapaz e acredita verdadeiramente naquilo. Consequentemente, ela não busca, ela não inova, ela tem medo de dar o primeiro passo, ela tem medo do que as pessoas vão achar, tem medo da exposição. Né? Então, o primeiro passo é a pessoa reconhecer que tem sim a crença limitante. Dizer, Gardênia, eu sinto que eu tenho uma crença de incapacidade, porque sempre que eu consigo algo, pelo meu esforço, pela minha inteligência, pela minha dedicação, eu tenho a tendência a achar que foi sorte, foi o acaso, que não foi realmente mérito meu. Tá? Então, o primeiro passo é a pessoa reconhecer que tem essa crença e dizer assim, poxa, de fato, o que me impede de eu alcançar aquilo que eu tanto quero sou eu. Que o grande vilão de tudo isso sou eu. Ou seja, eu tenho todas as ferramentas, eu sei o que fazer, eu sei como fazer, mas eu acredito que não vai dar certo e aí o que? Eu não faço.
eu não dou o primeiro passo, eu tenho medo da exposição, eu fico preocupado com o que as pessoas vão achar de mim, o que vão falar daquilo que eu estou fazendo. Então, a partir do momento que você reconhece, você começa a buscar ajuda, você começa a tentar fazer diferente, você começa a dar o primeiro passo. Segundo ponto é reconhecer que a única pessoa que pode mudar essas crenças é você mesmo. Então, o primeiro passo é você acreditar, saber que você precisa, querer mudar, né? Então, e o segundo passo é, de fato, você começar a colocar em prática, você querer mudar e entender que só quem muda é você. É saber que o principal agente de mudança da nossa vida somos nós mesmos. O terceiro ponto é construir a verdade oposta e fixá-la na mente. Ou seja, eu consigo sim. Eu consigo. É tirar o não e colocar o como. Eu consigo. Como é que eu faço? Né? Então, tomar consciência sobre a sua crença limitante, entender que você é o seu principal agente de mudança e fixar a ideia oposta na sua mente. Falar para o seu cérebro. Nosso cérebro é muito inteligente, ele acredita naquilo que a gente fala. Acredito que vocês já devem ter ouvido alguém falar sobre o poder do sim e o poder do não. Quando você absorve o poder do não, consequentemente, tudo vai ser não. O nome disso é ativação reticular. Quando a gente está grávida, a gente só vê grávidas na rua. Não sei se vocês já passaram por isso. Você descobre que está grávida. Consequentemente, você, por onde anda, só vê mulheres grávidas. Isso funciona para qualquer coisa. Às vezes você quer comprar um carro azul. Aí, consequentemente, você só vê carro azul na rua. Isso é ativação reticular. Significa que de tanto você pensar naquilo, o seu cérebro direciona o seu campo de visão para aquele tipo de coisa. O carro azul está passando para todo mundo, mas para você ele é um estímulo maior. As grávidas estão na rua normal como qualquer outra pessoa, mas o seu cérebro que está pensando naquilo o tempo inteiro, ele só capta, no meio de tanta gente, ele só capta a imagem das mulheres grávidas. Ou seja, o nosso cérebro ele capta aquilo que a gente diz para ele. Se você diz que não consegue, consequentemente, essa crença limitante vai fazer com que você tenha comportamentos cada vez mais sabotadores e que te afastem do seu propósito. Porém, se você troca o não pelo como, consequentemente, a sua mente começa a abrir. É aquilo que a gente tanto fala, você começa a pensar fora da caixa. Você começa a pensar em estratégias de como conseguir alcançar aquilo. Por mais impossível que pareça, você diz assim, tá, eu fiz daquele jeito e não consegui, o que é que eu posso fazer de diferente? Onde foi que eu errei? Peraí, não deu certo agora, mas talvez eu tenha feito algum passo errado. Eu vou começar de novo e eu vou pegar aquele erro, vou gravar ele aqui para poder não cometer ele novamente e ver se eu tirar aquele erro, se agora eu acerto. Eita, errei de novo, vamos lá, eu vou olhar qual foi o próximo. E vai tentando, e vai mudando, e o cérebro vai entendendo que para que você alcance, você só precisa repetir, tá? Então, tire o não, coloque o como. Tire os pensamentos negativos, os pensamentos que te afastam, os comportamentos sabotadores, e vão colocando crenças fortalecedoras. Vão tendo comportamentos cada vez mais positivos e funcionais. A outra dúvida, Gardênia, como me relacionar bem com pessoas tóxicas no meu trabalho? Então, isso não só no trabalho, gente, mas na vida. Tudo depende da importância que você dá. Se aquela pessoa ela não é importante no seu propósito de vida, seja uma pessoa do trabalho, seja um familiar, ignora, afasta, exclui. Às vezes, quando a gente tem, no nosso relacionamento social, não significa que para a gente ter pessoas saudáveis, pessoas que nos aproximem do nosso propósito, são pessoas que vão concordar o tempo inteiro com a gente. Não. Isso não é pessoa tóxica. Às vezes eu posso ter uma amiga que diz assim, Garina, eu não concordei com essa sua atitude, mas eu sei que aquilo que você queria fazer tinha uma boa intenção. Vamos fazer dessa forma, vamos por esse caminho. Essa é uma pessoa que me aproxima do meu propósito, mesmo que ela não esteja todo o tempo batendo palmas para aquilo que eu estou fazendo. Agora, tem pessoas que ela tem o prazer de criticar, de falar mal de você, e que às vezes aquelas críticas não são aquelas críticas construtivas, são críticas realmente para destruir, para diminuir a sua autoestima. Esse tipo de pessoa, se ela não é importante para você, não dê importância.
Se ela não te aproxima do seu propósito, se afaste dela, né? Tudo depende da importância que você dá para as coisas e para as pessoas. Gardênia, um sonho pode se tornar um pesadelo? Pode. Sonho é tudo aquilo que a gente quer, que está aqui na nossa cabeça e que a gente projeta para o futuro. O sonho pode ser um desejo que você quer, mas ele não necessariamente é o seu propósito. Porque às vezes você sonha, você deseja aquilo que quando você vai investigar no seu processo de autoconhecimento, não está relacionado com seus valores. Quando você vive um sonho que não é seu, que não é o seu propósito, ele pode sim ser um pesadelo. Então é uma linha muito tênue, né? O sonho ele é um desejo que você projeta para o seu futuro, mas que não necessariamente às vezes você transforma em uma meta. Às vezes você não sabe como colocar em prática, às vezes não tem aquele desejo realmente de querer colocar em prática, não sabe por onde começar. Então, consequentemente, isso nunca vai ser o seu propósito de vida. E a última pergunta: qual a diferença de ter valores e de ter propósito? Simples. Valores é o seu porquê. Por que eu faço o que eu faço? Os valores é o que embasa o meu propósito. Valores são as nossas crenças. Crenças também são valores. Então, quando você tem um propósito, que é um porquê, você pega esse porquê e vai checar se esse porquê está compatível com os seus valores. Propósito é o porquê e valores é o que embasa esse porquê. É o que vai dar esse equilíbrio, tá? Tem aqui, alguém dizendo que deixou pergunta na caixinha. Tento cumprir minhas tarefas por turno, mas sinto que pela tarde fico mais dispersa. Como mudar isso? Bom, Vitória, depende muito da sua gestão de tempo. Se à tarde para você tem que se perguntar primeiro, por que eu fico mais dispersa à tarde? Será que é porque você acorda muito cedo de manhã, né? E você vai, sei lá, trabalhar, você fica cansada, à tarde o seu corpo realmente precisa de descanso? Quando a gente fala de gestão de tempo, gente, a gente precisa respeitar muito a nossa estrutura, a nossa forma de viver. Tem pessoas que funcionam melhor à noite, outras funcionam melhor de manhã, outras funcionam melhor à tarde. Tá tudo bem? Você que vai descobrir qual horário para você funciona melhor. Gardênia, mas não tem jeito, porque de manhã eu trabalho, à tarde eu preciso também trabalhar e à noite eu também preciso estudar. Ou seja, todos os meus turnos eu tenho sempre uma obrigação. Então, à tarde não tem essa de que eu posso me dar o luxo de descansar. Então, você vai ter que ter disciplina, usar ferramentas de gestão de tempo e disciplina para que você possa tirar tudo o que lhe despece. Se você já sabe que à tarde o seu corpo naturalmente já fica mais cansado, então não estuda no quarto. Vai estudar na sala. Tira o celular de perto de você. Coloca um timezinho para que a cada X tempo aquele relógio desperte e você diga, tenho que passar para a próxima atividade. Para que você vá conseguindo completar as suas atividades naquele período que, se fosse de uma forma natural, você não conseguiria fazer. Então, o que acontece quando a gente se sente mais dispersa em algum determinado momento do dia é você ir apagando, né, derrubando aqueles estímulos que te dispersam. Vai trazendo as recompensas, que para você vão te ajudar. Por exemplo, para mim, café é uma recompensa. Café é uma recompensa para que eu me mantenha acordada, para que eu me mantenha estimulada a estudar, a trabalhar. Então, se eu estou cansada, eu pego minha xícara de café, saio daquele ambiente que eu sei que vai me dispersar e eu vou buscar um ambiente, um estímulo melhor, tá? Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Como alinhar as expectativas ao meu propósito? Na verdade, quando você tem propósito, quando você descobre o seu propósito, naturalmente você já alinha as expectativas. Você começa a saber priorizar coisas. Ou seja, alinhar expectativas é você pegar o seu propósito e você traçar estratégias que sejam realistas. Pergunta na caixinha. Qual a diferença? Por quê e para quê? O porquê está muito relacionado a você. O propósito, quando a gente descobre ou quando a gente está na busca dele, é algo que afeta e é afetado
diretamente em todas as áreas da nossa vida. E quando eu falo que é o meu porquê, é algo que está relacionado a mim. Eu faço isso porque eu quero ser feliz. Então, por que está relacionado a você? E para que está relacionado ao outro, ao externo? Então, um abraço, boa noite, beijão.